Você já parou para pensar que na estrada tudo pode acontecer? Eu sempre soube que ser motorista de ônibus é estar preparado para o inesperado. Tempestades, panes, passageiros apressados, histórias de vida cruzando o corredor. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela noite. Uma experiência tão marcante, tão fora do comum, que mudou para sempre a minha visão sobre a vida, a profissão e o poder dos encontros improváveis. Era para ser uma viagem comum, daquelas que a gente faz quase no automático. O ônibus partiu da rodoviária de Belo Horizonte pouco depois das 9 da noite, com destino a uma cidadezinha no interior da Bahia. Os passageiros eram um retrato do Brasil. Famílias inteiras, trabalhadores voltando para casa, jovens indo visitar parentes, idosos cheios de histórias e crianças sonolentas agarradas aos travesseiros coloridos. Eu já estava no volante há mais de uma década, mas aquela noite tinha um clima diferente. O céu estava limpo, a lua iluminava, a estrada e o ar era fresco, trazendo uma sensação de tranquilidade rara. Os primeiros quilômetros passaram sem incidentes. O rádio tocava baixinho, as luzes do corredor estavam em modo suave e o ônibus parecia embalar todos em um sono tranquilo. Foi então que, por volta de meia-noite, tudo mudou. No meio do silêncio, ouvi um grito abafado vindo do fundo do ônibus. No início, pensei que fosse algum susto, uma criança sonhando alto ou alguém reclamando do frio do ar-condicionado. Mas logo o grito se repetiu, mais forte, mais urgente. Olhei pelo espelho retrovisor e vi uma movimentação estranha. Passageiros se levantando, cochichos nervosos, olhares assustados. Peguei o microfone e perguntei se estava tudo bem. Uma voz feminina, trêmula, respondeu: "Motorista, por favor, pare o ônibus. Minha esposa está passando mal." Sem hesitar, encostei o ônibus no acostamento, liguei o pisca-alerta e me levantei para ver o que estava acontecendo. Ao chegar ao fundo do ônibus, encontrei uma jovem, mulher deitada em 2 poltronas, ofegante, com as mãos apertando a barriga. O marido, pálido de preocupação, explicou: "Ela está grávida, mas ainda faltava 1 mês para o parto. De repente começou a sentir muita dor. O rosto dela estava banhado de suor, e os olhos buscavam ajuda, misturando medo e esperança." O clima dentro do ônibus mudou instantaneamente. Passageiros que nunca tinham trocado uma palavra começaram a se mobilizar. Uma senhora se apresentou como enfermeira aposentada. Outra disse que já tinha ajudado em partos na família. Alguém trouxe água, outra pessoa pegou cobertores e até as crianças curiosas ficaram em silêncio, sentindo a gravidade do momento. Eu, motorista, me vi diante do maior desafio da minha carreira. Não era uma pane, não era um assalto, não era um problema mecânico. Era a vida, literalmente, pedindo passagem dentro do meu ônibus. O celular tremia nas minhas mãos enquanto eu ligava para o SAMU, explicando a situação e pedindo orientação. A estrada estava deserta e o socorro mais próximo ficava a quase 40 minutos dali. Naquele instante, cada segundo parecia uma eternidade. A mulher gritava de dor, o marido tentava acalmá-la, e a pequena comunidade improvisada dentro do ônibus se unia em torno deles. A enfermeira aposentada assumiu a liderança, pedindo toalhas, álcool gel, luz do celular. Eu segui as instruções do SAMU pelo viva voz, tentando manter a calma e transmitir segurança para todos. O ônibus, parado no acostamento sob a luz da lua, virou sala de parto, sala de espera, templo de esperança e coragem. O silêncio da noite foi quebrado por palavras de incentivo, orações sussurradas, mãos dadas em solidariedade. E eu, ali, testemunhando o milagre da vida acontecer onde menos se espera. Se você acha que já viu de tudo na estrada, espere para conhecer o que aconteceu naquela noite. Porque, quando uma criança decide nascer dentro de um ônibus, não há roteiro,
Não há manual, não há rotina que resista ao poder do improvável. Fique comigo, porque essa é só a primeira parte do relato mais incrível da minha carreira. O que aconteceu depois vai te emocionar, te surpreender e, quem sabe, te fazer olhar para a estrada com outros olhos. A noite seguia silenciosa, com o ônibus deslizando pela estrada quase deserta, iluminado apenas pelos faróis que cortavam a escuridão. Dentro do veículo, o clima era de apreensão e expectativa. A jovem mulher, Maria, como soube depois, estava em trabalho de parto prematuro e cada minuto que passava era uma mistura de dor, medo e esperança. Os passageiros, inicialmente surpresos, logo se mobilizaram. O marido, João, segurava firme a mão dela, tentando transmitir calma, mesmo que seu próprio rosto denunciasse a preocupação. A enfermeira aposentada, Dona Helena, assumiu a liderança, orientando todos com voz firme e segura. Ela pediu que trouxessem toalhas limpas, panos, água morna e lanternas para iluminar o espaço improvisado. Eu, do meu lado, mantinha a calma, mas sentia o coração acelerar a cada grito de dor que vinha do fundo do ônibus. Liguei novamente para o SAMU, explicando a situação com detalhes, pedindo que enviassem ajuda o mais rápido possível. A resposta era sempre a mesma. O socorro estava a caminho, mas a distância e as condições da estrada tornavam a espera angustiante. Enquanto isso, o ônibus se transformava em um verdadeiro hospital móvel. Passageiros que até então eram desconhecidos começaram a agir como uma equipe, dividindo tarefas, oferecendo apoio e conforto. Uma jovem mãe deu seu casaco para aquecer Maria, enquanto um senhor buscava água e panos limpos. As crianças, que antes brincavam, agora observavam em silêncio, sentindo a seriedade do momento. Eu me mantinha atento a tudo, pronto para agir conforme as orientações do SAMU. A cada contração, a tensão aumentava, mas também a solidariedade. O medo dava lugar à coragem, e a incerteza era enfrentada com união. Em um momento, Maria pediu para que eu acendesse as luzes do corredor para que Dona Helena pudesse ver melhor. Eu fiz isso imediatamente, sentindo o peso da responsabilidade. O ônibus, que até então era apenas um meio de transporte, agora era palco de um dos momentos mais importantes da vida. O tempo parecia se arrastar, mas a esperança não diminuía. Eu conversava com João tentando acalmá-lo, dizendo que tudo ficaria bem, mesmo sem ter certeza absoluta. Ele apertava minha mão com força, agradecendo pelo apoio. Enquanto esperávamos o socorro, a história daquela noite começava a se desenhar como um verdadeiro milagre. E eu, motorista, me via não apenas como condutor, mas como testemunha e parte fundamental daquele momento único. Se você acha que já viu de tudo na estrada, espere para o que vem a seguir. Porque a vida, quando decide surpreender, não escolhe hora nem lugar. A tensão dentro do ônibus era quase palpável. Maria, a jovem grávida, sentia as contrações se intensificarem a cada minuto. Dona Helena, a enfermeira aposentada, mantinha a calma e orientava todos com firmeza, enquanto João, o marido, segurava a mão dela com força, tentando transmitir segurança, mesmo diante do medo que também sentia. O espaço era apertado. As luzes do corredor iluminavam o ambiente de forma precária, e o som da estrada parecia distante diante da urgência que tomava conta daquele pequeno universo sobre rodas. Eu, motorista, sentia o peso da responsabilidade como nunca antes. Não era apenas conduzir um veículo, mas ser parte de um momento que mudaria vidas, e para sempre. Seguindo as instruções do SAMU pelo viva-voz, Dona Helena preparava o local improvisado para o parto. Toalhas limpas foram estendidas, panos aquecidos foram colocados à mão e a água morna estava pronta para ser usada.
Os passageiros, mesmo assustados, colaboravam com o que podiam, trazendo objetos, oferecendo apoio e criando um ambiente de solidariedade e esperança. Maria gritava de dor, mas também de força. Cada contração era um desafio e cada respiração uma vitória. João não desgrudava os olhos dela, murmurando palavras de incentivo e amor. As crianças que antes brincavam, agora observavam em silêncio, como se entendessem a importância daquele momento. O rádio do ônibus estava ligado e eu repetia as orientações do SAMU para Dona Helena, que as transmitia com precisão. O tempo parecia se dilatar e a ansiedade crescia a cada instante. Mas, em meio ao medo, havia uma energia de vida, de luta, de esperança que preenchia o ar. Quando as primeiras contrações deram lugar ao momento do nascimento, o ônibus inteiro parecia prender a respiração. Dona Helena guiava Maria com voz firme, enquanto eu mantinha o ônibus parado, garantindo que nada atrapalhasse aquele milagre. O choro do bebê foi o som mais lindo que já ouvi na estrada. Um som que trouxe alívio, alegria e emoção para todos ali. Maria, exausta, mas radiante, segurava seu filho nos braços pela primeira vez. João chorava de emoção, agradecendo a todos que ajudaram naquele momento. Os passageiros aplaudiram, alguns com lágrimas nos olhos, outros sorrindo com a felicidade compartilhada. Aquele ônibus, que por horas foi palco de tensão e medo, agora era um lugar de celebração e vida. Eu, motorista, senti uma mistura de orgulho e humildade. Tinha sido parte de algo maior do que qualquer viagem, algo que jamais esqueceria. A estrada, com seus desafios e surpresas, me ensinava mais uma vez que a vida é feita de momentos inesperados e que a coragem e a solidariedade podem transformar qualquer situação. Enquanto aguardávamos a chegada do socorro, que agora trazia uma equipe médica preparada para cuidar de mãe e filho, eu olhava para aquele pequeno ser, recém-nascido, e sentia que a estrada tinha nos dado um presente único. Essa é a história do parto no ônibus, um relato de coragem, união e o milagre da vida acontecendo onde menos se espera. Nos próximos capítulos, vou contar como seguimos viagem, as emoções que ainda estavam por vir e como aquela noite mudou para sempre a minha carreira e a vida daqueles passageiros. O silêncio que tomou conta do ônibus após o nascimento era quase sagrado. Por alguns instantes, todos permaneceram imóveis, absorvendo a magnitude do que tinham acabado de presenciar. O choro do bebê ainda ecoava nos ouvidos de cada passageiro, misturado às lágrimas de alívio e felicidade que escorriam discretamente pelos rostos. Enquanto aguardávamos a chegada do socorro, a atmosfera dentro do ônibus mudou completamente. O medo e a tensão deram lugar a um sentimento de comunhão, como se todos ali tivessem se tornado uma família improvisada, unida por um acontecimento extraordinário. Dona Helena, a enfermeira aposentada, cuidava de Maria e do recém-nascido, com mãos experientes e um sorriso calmo. João, o pai, não conseguia conter a emoção ao segurar o filho nos braços, agradecendo a cada pessoa que ajudou naquele momento. Os passageiros, antes apenas desconhecidos dividindo um trajeto, agora trocavam olhares cúmplices, palavras de carinho e até risadas nervosas. Uma jovem mãe ofereceu seu próprio cobertor para aquecer o bebê. Um senhor, que havia ficado em silêncio durante toda a viagem, puxou uma oração de agradecimento, e logo outros se juntaram, formando uma corrente de gratidão que parecia abraçar todo o ônibus. Eu, motorista, sentia uma mistura de orgulho, alívio e humildade. Caminhei até o fundo do veículo para ver de perto aquele pequeno milagre. Maria, ainda ofegante, sorriu para mim e disse: "Obrigada por parar, por ajudar, por tudo."
João apertou minha mão com força, os olhos marejados. Naquele instante, percebi que meu papel ia muito além de conduzir um ônibus. Eu era parte de uma história que jamais seria esquecida. O tempo passou devagar até a chegada da ambulância. Quando finalmente as luzes vermelhas e azuis apareceram na estrada, um novo suspiro coletivo percorreu o ônibus. Os socorristas entraram rapidamente, avaliaram mãe e filho e, para a alegria de todos, confirmaram que ambos estavam bem. O bebê, enrolado em panos e cobertores, foi colocado no colo de Maria para a breve viagem até o hospital mais próximo. A despedida foi emocionante. Os passageiros aplaudiram, alguns tiraram fotos discretas, outros fizeram promessas de oração. Eu acompanhei Maria e João até a ambulância, desejando força e saúde para a nova família. Antes de partir, Maria olhou para mim e disse: "Meu filho vai crescer sabendo que nasceu cercado de coragem e solidariedade." Quando a ambulância partiu, o ônibus ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, uma onda de conversas, risadas e histórias tomou conta do ambiente. Cada passageiro queria compartilhar o que sentiu, o que pensou, o que aprendeu naquela noite. A viagem seguiu, mas nada mais era igual. O ônibus agora era símbolo de esperança, união e da certeza de que, mesmo nas situações mais improváveis, a vida sempre encontra um jeito de surpreender. Eu voltei ao volante com o coração leve e a sensação de ter vivido algo único. Olhei pelo retrovisor e vi rostos felizes, olhos brilhando, pessoas trocando contatos e promessas de amizade. A estrada seguia à nossa frente, cheia de possibilidades, e eu sabia que dali em diante, cada quilômetro seria diferente para todos nós. Aquela noite me ensinou que, na estrada da vida, nunca estamos realmente sozinhos, e que, quando menos esperamos, podemos ser testemunhas ou protagonistas de milagres que transformam para sempre o nosso caminho. O nascimento do bebê trouxe uma nova energia para o ônibus. O medo e a tensão que haviam dominado a noite deram lugar a um sentimento profundo de esperança e união. Maria, ainda exausta, segurava seu filho nos braços, enquanto João não desgrudava os olhos dela, emocionado e grato. Dona Helena, com sua experiência, cuidava com carinho dos dois, garantindo que estivessem confortáveis até a chegada do socorro. Os passageiros, que até pouco tempo eram desconhecidos, agora se sentiam parte de uma família improvisada. Muitos se aproximavam para oferecer ajuda, palavras de conforto e até pequenos gestos de carinho. Uma senhora trouxe um cobertor extra para aquecer o bebê, enquanto um jovem ofereceu seu casaco para Maria. As crianças que antes estavam inquietas, agora observavam em silêncio, fascinadas pelo milagre da vida que acabara de acontecer. Eu, do meu posto no volante, sentia uma mistura de orgulho e humildade. A estrada, que tantas vezes é palco de desafios e imprevistos, naquele momento se transformava em um espaço de solidariedade e superação. Sabia que aquela viagem jamais seria esquecida por ninguém ali. Enquanto aguardávamos a ambulância, as conversas começaram a fluir. Passageiros compartilhavam histórias de nascimento, de família, de superação. O medo deu lugar à esperança. E a noite, que poderia ter sido apenas mais uma, se tornou um marco na vida de todos. O rádio do ônibus, que até então estava desligado, foi ligado para tocar músicas suaves, criando um ambiente acolhedor e tranquilo. Alguns passageiros cantavam baixinho, outros apenas sorriam, absorvendo a energia positiva que preenchia o espaço. Quando as luzes da ambulância finalmente apareceram na estrada, um suspiro coletivo percorreu o ônibus. Os socorristas entraram rapidamente, avaliando Maria e o bebê com profissionalismo e cuidado. A confirmação de que ambos estavam bem trouxe lágrimas de alívio e alegria. A despedida foi emocionante. Maria e João agradeceram a todos, especialmente a mim e a Dona Helena, por termos sido parte daquele momento tão especial.
O bebê, enrolado em panos limpos e aquecidos, foi levado para o hospital, enquanto o ônibus se preparava para seguir viagem. Eu voltei ao volante com o coração leve, sabendo que aquela noite tinha sido mais do que uma simples viagem. Era uma história de vida, coragem e humanidade que eu teria orgulho de contar para sempre. O nascimento do bebê trouxe uma nova energia para o ônibus. O medo e a tensão que haviam dominado a noite deram lugar a um sentimento profundo de esperança e união. Maria, ainda exausta, segurava seu filho nos braços, enquanto João não desgrudava os olhos dela, emocionado e grato. Dona Helena, com sua experiência, cuidava com carinho dos dois, garantindo que estivessem confortáveis até a chegada do socorro. Os passageiros, que até pouco tempo eram desconhecidos, agora se sentiam parte de uma família improvisada. Muitos se aproximavam para oferecer ajuda, palavras de conforto e até pequenos gestos de carinho. Uma senhora trouxe um cobertor extra para aquecer o bebê, enquanto um jovem ofereceu seu casaco para Maria. As crianças, que antes estavam inquietas, agora observavam em silêncio, fascinadas pelo milagre da vida que acabara de acontecer. Eu, do meu posto no volante, sentia uma mistura de orgulho e humildade. A estrada, que tantas vezes é palco de desafios e imprevistos, naquele momento se transformava em um espaço de solidariedade e superação. Sabia que aquela viagem jamais seria esquecida por ninguém ali. Enquanto aguardávamos a ambulância, as conversas começaram a fluir. Passageiros compartilhavam histórias de nascimento, de família, de superação. O medo deu lugar à esperança, e a noite, que poderia ter sido apenas mais uma, se tornou um marco na vida de todos. O rádio do ônibus, que até então estava desligado, foi ligado para tocar músicas suaves, criando um ambiente acolhedor e tranquilo. Alguns passageiros cantavam baixinho, outros apenas sorriam, absorvendo a energia positiva que preenchia o espaço. Quando as luzes da ambulância finalmente apareceram na estrada, um suspiro coletivo percorreu o ônibus. Os socorristas entraram rapidamente, avaliando Maria e o bebê com profissionalismo e cuidado. A confirmação de que ambos estavam bem trouxe lágrimas de alívio e alegria. A despedida foi emocionante. Maria e João agradeceram a todos, especialmente a mim e a Dona Helena, por termos sido parte daquele momento tão especial. O bebê, enrolado em panos limpos e aquecidos, foi levado para o hospital enquanto o ônibus se preparava para seguir viagem. Eu voltei ao volante com o coração leve, sabendo que aquela noite tinha sido mais do que uma simples viagem. Era uma história de vida, coragem e humanidade que eu teria orgulho de contar para sempre. Os dias que se seguiram ao nascimento daquela criança dentro do ônibus foram marcados por uma mistura intensa de emoções e reflexões que eu jamais poderia ter previsto. A experiência não só mudou a vida de Maria, João e do bebê, mas também transformou a minha visão sobre a estrada, a profissão e o valor da solidariedade. Logo após o parto, Maria e o bebê foram levados ao hospital, onde receberam todo o cuidado necessário. Eu acompanhei de perto as notícias, ansioso e esperançoso. A cada atualização positiva, sentia uma alegria imensa, como se aquela criança fosse parte da minha própria família. No ônibus, os passageiros que testemunharam o milagre daquela noite continuaram em contato. Muitos criaram grupos de mensagens, compartilhando fotos, vídeos e mensagens de apoio. Aquele momento de união e superação criou laços que ultrapassaram a viagem e o tempo. Eu, por minha vez, senti uma transformação profunda. Aquele episódio me fez perceber que, na estrada, somos mais do que motoristas e passageiros. Somos parte de uma rede de vidas entrelaçadas, onde cada gesto de cuidado pode fazer a diferença. A empresa de transporte também reconheceu a importância daquele acontecimento.
organizaram uma homenagem simples, mas emocionante, para todos os mods envolvidos, destacando a coragem, a solidariedade e a humanidade que brilharam naquela noite. Além disso, a experiência me motivou a buscar mais conhecimento. Fiz cursos de primeiros socorros, participei de treinamentos para emergências médicas e aprendi técnicas para lidar com situações inesperadas. Queria estar preparado para ajudar sempre que fosse necessário. Em casa, minha família percebeu a mudança em mim. Passei a valorizar ainda mais os momentos juntos, a compartilhar minhas emoções e a ensinar meus filhos sobre a importância da empatia, da coragem e do cuidado com o próximo. A estrada, que tantas vezes é palco de desafios e incertezas, agora era para mim um lugar de aprendizado constante, onde cada viagem trazia a oportunidade de crescer como profissional e como ser humano. E mesmo com o passar do tempo, aquela noite permanece viva na minha memória, um lembrete poderoso de que a vida pode surpreender quando menos esperamos, e que a solidariedade e o amor são as forças que nos sustentam nos momentos mais difíceis. Essa é a história do impacto e da transformação que aquele nascimento dentro do ônibus provocou em mim e em todos que estiveram presentes. Uma história que me inspira a seguir em frente, com coragem, esperança e o coração aberto para o inesperado. Os dias passaram, mas aquela noite jamais saiu da minha memória, nem da dos passageiros que viveram aquele milagre sobre rodas. A notícia do nascimento no ônibus se espalhou rápido. Virou conversa em rodoviária, reportagem em rádio local e até motivo de orgulho para a empresa. Mas o mais marcante foi perceber como aquele momento continuou ecoando na vida de todos nós. Algumas semanas depois, enquanto fazia o mesmo trajeto, fui surpreendido por uma cena que me emocionou profundamente. Na rodoviária da pequena cidade baiana, vi Maria, João e o bebê, agora forte, saudável, enrolado em um cobertor azul, esperando por mim. Eles vieram me agradecer pessoalmente, trazendo um sorriso largo e um abraço apertado que parecia carregar toda a gratidão do mundo. Maria me contou que o bebê estava ótimo, crescendo cheio de saúde, e que escolheram o nome Esperança, em homenagem à força e à união que presenciaram naquela noite. João disse que nunca esqueceria o gesto de cada passageiro, da enfermeira Dona Helena, e da calma que tentei transmitir, mesmo diante do inesperado. Eles trouxeram um pequeno presente, uma pulseira artesanal feita pela família, com as palavras coragem e união entrelaçadas, um símbolo daquele laço invisível que nos uniu para sempre. O reencontro foi emocionante, não só para mim, mas para outros passageiros que estavam presentes, e também desceram para ver a família. Era como se por alguns minutos todos voltássemos àquela noite mágica, revivendo o sentimento de que juntos conseguimos vencer o medo e celebrar a vida. Depois daquele reencontro, passei a receber mensagens de outros passageiros contando como aquela experiência os transformou. Uma jovem disse que decidiu estudar enfermagem inspirada pela atuação de Dona Helena. Um senhor relatou que depois daquela viagem nunca mais deixou de ajudar desconhecidos. Até colegas de profissão começaram a me procurar para ouvir a história, buscando aprender como agir em situações de emergência. A empresa de transporte, tocada pelo relato, organizou uma pequena homenagem na garagem. Entregaram flores para Maria e uma placa comemorativa para mim, reconhecendo não só o episódio, mas o espírito de solidariedade que se espalhou por toda a equipe. Outros motoristas passaram a compartilhar suas experiências, criando uma rede de apoio e troca de aprendizados que só fortaleceu o nosso trabalho.
Em casa, minha família se emocionou com cada detalhe. Meus filhos, orgulhosos, contavam para os amigos que o pai tinha ajudado a trazer uma vida ao mundo. Minha esposa, sempre companheira, disse que aquela história era a prova de que, mesmo diante do inesperado, o amor e a coragem podem transformar qualquer jornada. Hoje, cada vez que passo por aquele trecho da estrada, olho para o horizonte com um sentimento de gratidão. Sei que, por mais que a rotina tente nos endurecer, basta um instante de humanidade para que tudo mude. O ônibus, a estrada, os passageiros, todos somos parte de algo maior, uma corrente de cuidado e esperança que segue rodando, viagem após viagem. E assim, o legado daquela noite continua, nas histórias que contamos, nas vidas que tocamos e na certeza de que, enquanto houver estrada, haverá também a chance de testemunhar milagres e construir laços que o tempo jamais apaga. O reencontro com Maria, João e o pequeno Esperança foi apenas o começo de uma onda de reconhecimento e orgulho que tomou conta da minha vida e da de todos os passageiros daquela noite inesquecível. A história do nascimento no ônibus ganhou as rodas do Brasil. Virou notícia em jornais locais, reportagem em rádio e até tema de conversa em grupos de motoristas por onde passei. A empresa de transporte, tocada pelo episódio, organizou uma singela homenagem. Na garagem central, reuniram motoristas, funcionários e até alguns passageiros que puderam comparecer. Maria e João foram convidados de honra, trazendo esperança nos braços, agora sorridente e saudável. Dona Helena, a enfermeira aposentada, foi aplaudida de pé, reconhecida por sua coragem e competência. Durante a cerimônia, entregaram a mim uma placa de reconhecimento, mas o maior presente foi ouvir as palavras de Maria. Nunca imaginei que uma viagem de ônibus mudaria minha vida para sempre. Vocês foram anjos naquela noite. João, emocionado, completou. O nome do nosso filho é Esperança, porque foi isso que encontramos aqui. Esperança no ser humano, na solidariedade e na força de quem não desiste diante do inesperado. Outros passageiros também compartilharam como aquela experiência os transformou. Uma jovem contou que, inspirada pelo que viveu, decidiu começar um curso de primeiros socorros. Um senhor disse que, depois daquela noite, passou a enxergar cada viagem como uma oportunidade de fazer o bem, nem que seja com um simples gesto de gentileza. Entre os motoristas, a história virou referência. Muitos me procuraram para ouvir o relato, trocar experiências e aprender como agir em situações de emergência. A empresa reforçou treinamentos, melhorou protocolos e criou uma rede de apoio para motoristas e passageiros, mostrando que o aprendizado coletivo é o maior legado de uma experiência marcante. Em casa, minha família sentiu o impacto positivo dessa transformação. Meus filhos passaram a se orgulhar ainda mais do meu trabalho, e minha esposa dizia que aquela história era a prova viva de que, mesmo nas situações mais difíceis, a coragem e o amor podem transformar vidas. Hoje, cada vez que subo no ônibus, carrego comigo o orgulho de ser parte de algo maior. Sei que, além de transportar pessoas, ajudo a construir histórias, criar laços e, quem sabe, inspirar outros a fazerem o mesmo. A estrada segue, cheia de desafios, mas também de possibilidades de esperança e humanidade. Aquela noite me ensinou que, por mais improvável que pareça, sempre há espaço para milagres e para o melhor do ser humano. E é esse sentimento que levo comigo, viagem após viagem, pronto para viver e testemunhar novas histórias extraordinárias. Quando olho para trás e lembro daquela noite em que uma criança nasceu dentro do meu ônibus, percebo que vivi algo que vai muito além de uma simples viagem. A estrada, tantas vezes, cenário de desafios e rotinas, se transformou em palco de um milagre,
de uma lição sobre humanidade, coragem e esperança. Aquele bebê que chegou ao mundo cercado de desconhecidos uniu pessoas de diferentes histórias, idades e sonhos em torno de um propósito comum: ajudar, acolher, salvar. Vi passageiros que nunca tinham trocado uma palavra se tornarem amigos. Vi mãos se estendendo sem pedir nada em troca. Vi lágrimas de medo se transformarem em lágrimas de alegria. E, acima de tudo, vi que a solidariedade é capaz de transformar qualquer situação, por mais improvável que pareça. Como motorista, entendi que meu papel vai muito além do volante. Sou guardião de vidas, testemunha de encontros e, às vezes, parte de milagres que só a estrada pode proporcionar. A cada viagem, carrego comigo o orgulho de saber que posso fazer a diferença. Nem sempre com grandes gestos, mas com presença, calma e humanidade. A história do nascimento de Esperança, nome escolhido com tanto significado, virou símbolo não só para mim, mas para todos que estavam naquele ônibus. Ela nos lembrou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida encontra um jeito de florescer. Que a estrada, com todos os seus riscos e surpresas, é também um caminho de encontros, de recomeços e de milagres silenciosos. Hoje, sempre que passo por aquele trecho ou vejo um bebê sorrindo no colo da mãe, lembro do poder dos laços que criamos naquela noite. Lembro que, por mais que a rotina tente nos endurecer, basta um instante de humanidade para que tudo mude. E que, enquanto houver estrada, haverá também a chance de testemunhar e protagonizar histórias extraordinárias. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com quem precisa de esperança e inspiração. E conte nos comentários qual foi o momento mais marcante da sua vida na estrada. Você já viveu ou presenciou um milagre assim? Aqui, cada relato é uma viagem, e você é meu passageiro especial. Que a estrada da vida seja sempre iluminada pela coragem, pela solidariedade e pelo amor. Até o próximo relato, e que você siga sempre em frente, com fé, esperança e o coração aberto para o inesperado.